E aí hoje é comemorado, como eu falei no início do programa, para os católicos, o dia de São Francisco de Assis. Né, essa figura tão emblemática, um santo que tem toda uma história voltada em relação aos animais também, né, protetor dos animais. A gente sempre relaciona, e a imagem mesmo que a gente vê na igreja, né, é dele com pássaros, enfim. Muita gente faz promessa, a gente já vê gente de marrom aí pela rua já faz uns dias. Hoje, então, vai ser aquele show de looks marrons, né? Mas tudo em devoção ao santo. E para conversar com a gente aqui sobre esse assunto, a gente convidou um diácono, não é isso? Você, além de diácono, Giovanni Batista, é vice-chanceler da Arquidiocese de Teresina, Exatamente. Né? Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia News. E pode já abrir a nossa entrevista explicando o que significa tanto ser diácono como ser vice-chanceler? Ah, sim. Diácono é o primeiro grau do sacramento da ordem, aquele que se recebe antes de receber o presbiterato, que é o padre, né? No entanto, eu, como sou casado, eu recebo o sacramento da ordem somente no primeiro grau. No caso, eu sou diácono permanente. Eu não posso ascender ao grau do presbiterato pelo fato de ser casado. Então, permaneço no primeiro grau da ordem, por isso, diácono permanente. Por enquanto, né? Não se sabe se mais à frente, né? Porque há até sempre houve essa discussão do padre poder casar, né? Assim como os pastores são casados na igreja evangélica. Então, sempre houve essa discussão. Quem sabe, daqui a alguns tempos, daqui a alguns anos, vamos ter padres casados. Bem, então, mas você sonhou, antes da gente entrar na questão aqui de São Francisco de Assis, porque eu sou muito curiosa, você sonhou em ser padre um dia e depois do casamento viu que não podia ser, acabou e pronto, se conformou ou não? Na realidade, até os meus 16 anos, eu nunca pensei em ser outra coisa que não padre, né? Ah, que legal. Mas depois a vida me mostrou e exigiu outras coisas de mim, como por exemplo ajudar meus pais a criar os meus irmãos mais novos. E depois de casado, sim, eu creio que em tudo isso está o desígnio de Deus. Deus queria que eu mostrasse e desse um testemunho de um homem dedicado à igreja e à sua missão, mesmo sendo casado. Pronto. Coisa que qualquer homem casado, mulher casada pode fazer, que é se entregar ao serviço da evangelização como ser igreja. Você pode servir a Deus dessa forma, né? Em qualquer estado de vida que você se encontrar, casado, celibatário ou sacerdote, em qualquer um desses estados de vida, você pode servir a Deus na igreja. Ainda bem, né? Amém. Bom, e aí, vamos falar então desse santo que é tão admirado, né? Então, a Igreja Católica tem vários santos que são admirados, venerados, que a gente vê as pessoas usarem mesmo camisetas, acessórios, né, medalhas, enfim. Mas São Francisco de Assis é assim, admirado às vezes até por quem não é católico. E por quê? Pode contar um pouquinho da história do santo pra gente, Sim. por favor, Giovanni? Para não perder o fio da meada e não deixar os telespectadores com água na boca? A segunda pergunta que você fez, o que é ser vice-chanceler da Cúria? Isso, nós não falamos do vice-chanceler. Eu trabalho na chancelaria da Cúria, que é o lugar onde se redige os documentos que o bispo promulga. Provisões de nomeação de padres, de diáconos, decretos de criação de paróquias e todos os outros organismos que ele vem criar. É um serviço mais burocrático como exatamente. Um vice-chanceler que a gente conhece de outras instituições, exatamente. Né? Ótimo. Quanto à pergunta em foco, que é a pessoa de São Francisco, ele é o modelo, o exemplo do cristão perfeito. A proposta de Jesus Cristo para a sua igreja era de ser exatamente o que São Francisco descobriu na sua época. O que foi que São Francisco descobriu? São Francisco descobriu uma igreja que vivia um catolicismo de carteirinha, né? Se conformavam em uma prática religiosa simplesmente formal, mas que não era aquela adesão total à proposta de Jesus no Evangelho. Então, ele, ao ter essa experiência com Jesus, rezando numa igrejinha de São Damiano, diante de um crucifixo, ele ouviu Jesus falar ao seu coração: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele, naquele momento, pensou que fosse aquela igrejinha que estava se desmoronando, né? E começou. Mas Jesus falou novamente: é a minha igreja como um todo, né? Então, ele entendeu que nesta proposta de Jesus estava aquela que ele fez ao jovem rico: deixa tudo
vende tudo, dá aos pobres e segue-me. E ele era um jovem rico, de família rica. Então ele entendeu isto e não fez à toa. Ele foi até o Papa Inocêncio III, que era o Papa na época, pedir permissão a ele para viver o Evangelho com radicalidade. Por isso que os irmãos da congregação e da ordem franciscana o chamam de o Pai Seráfico, assim como os da ordem de Santa Clara, também sua companheira de tempo e missão, chamam ela de Mãe Seráfica, porque é o amor angélico, um amor tão grande por Deus que ele passou a amar tudo aquilo que Deus criou e passou a chamar tudo de irmão. Irmão Sol, irmão Lua, irmã Mata, irmão Mar, irmão Lobo, irmão Raposa. A natureza como um todo. A natureza como um todo, todo o criado. Todo o criado ele passou a amar com este amor com que Deus nos ama. E viver exclusivamente para Deus. Né? E viver única e exclusivamente para Deus, entregando toda a sua vida a serviço de Deus e da evangelização. E uma evangelização como Jesus realmente quer e pede da sua igreja. Uma evangelização que seja mais com a vida do que com as palavras. Dizem que certas vezes ele chamou os seus confrades para sair para evangelizar e tinha o Frei Leão entre eles que sempre questionava o porquê das coisas que ele propunha, né? E Frei Leão perguntou, quando ele disse, irmãos, vamos sair para evangelizar. Frei Leão disse, Pai Francisco, e como faremos? Ele disse, se for necessário, utilizaremos até as palavras. Ou seja, era para evangelizar com a vida, com o testemunho. E disse ainda para eles, cuidado com a vida de vocês. O que serve para eles serve para todos nós cristãos. Cuidado com a vida de vocês, porque pode ser que ela seja o único evangelho que alguns irão ver e ouvir. Então, São Francisco é este exemplo e este modelo do cristão, daquilo que é verdadeiramente ser cristão. Porque muitas vezes se pergunta, o que é ser um cristão? E aí vem muitas respostas em nossas cabeças. Ser cristão é seguir Jesus, ser cristão é imitar Jesus, ser discípulo de Jesus, mas tudo isto constrói um cristão. Porque ser cristão é ser Jesus no aqui e agora da história do mundo. E isto São Francisco conseguiu. Bom, eu gostaria de saber um pouquinho, eu acho que o senhor pode nos informar, da vida de São Francisco. Quantos irmãos ele tinha, como era o cotidiano dele, além de evangelizar e depois de evangelizar. O senhor tem alguma dessas peculiaridades sobre o santo que pudesse nos dizer? Porque normalmente a gente tem essa referência, São Francisco de Assis, os animais e essa vida dedicada a Deus. Tem alguma coisa assim que a gente possa saber de diferente de São Francisco? Olha, só para você ter uma ideia, eu vou falar de outro santo para poder chegar nesse ponto que você quer saber. Santo Inácio de Loyola, o fundador da congregação dos jesuítas, que é a mesma congregação do Papa Francisco. Sim. Ele se tornou santo estudando a história dos santos. E ao estudar a história dos santos, ele chegava a uma conclusão. Mas ele é igual a mim, eu sou igual ao que ele era, então eu também posso ser santo. Então São Francisco de Assis era um jovem como todo jovem que a gente conhece. Era boêmio, gostava de farrear, gostava de estar com os amigos nas baladas, como a gente diz hoje. Até o momento em que ele teve essa experiência de Deus, né? Esse chamado de Deus. E um chamado que aconteceu e a gente olha para ele como forma extraordinária, não. Mas é ordinário para todos nós cristãos. Esse chamado é para todos nós. Então, o que aconteceu? A primeira coisa que ele fez foi ter este impulso de correr em socorro dos pobres. E ele, como ajudava seu pai num comércio que o pai tinha, quando o pai viu que ele estava doando o que eles tinham para os pobres, então o pai quis obrigá-lo a devolver tudo que ele já tinha dado para os pobres. É né? mesmo? Então ele, numa atitude radical, em plena praça pública, tirou até as próprias vestes e ficou nu em pelo. Nossa, pelo jeito então, vocês estão descobrindo que São Francisco de Assis era um revolucionário, né? Você vê o que ele fez, né? Ele foi lá, abraçou a causa dele até as últimas consequências, quase. Claro, porque abraçar o Evangelho de Jesus Cristo é fazer o que São Francisco fez por amor. Sim. E o amor não tem limites, o amor não tem condições, o amor é uma entrega total. E o que aconteceu quando ele tirou a roupa toda e fez essa atitude rebelde, né? O que aconteceu é que ele disse para o pai dele, né? Que a partir daquele momento
ele iria servir aquele que é o seu pai por excelência, que é o Deus Criador, né? Ele precisa ter muita coragem. Claro, não desprezou a família, mas disse Sim. que a vida dele estaria entregue a serviço deste Deus que tinha nos mandado o seu Filho para nos salvar. E que ele ia ser a expressão do servo sofredor, que foi o próprio Filho de Deus quando esteve no mundo. E ele de tal forma conseguiu esta experiência com Jesus, de assimilar a sua vida à vida de Jesus, que chegou a ter as marcas da paixão em seu corpo, nas mãos, nos pés e no lado. E chegou até a causar confusão mesmo nos seus concidadãos de Assis. As pessoas de Assis olhavam para ele E achavam que estavam e diziam assim: já não sabemos se é Francisco ou se Jesus Cristo Mas como foi essas marcas? Como ele adquiriu essas marcas? Essas marcas surgiram naturalmente, como você pode ver ali na imagem, né, na mão dele. Sim. Ali. Você pode ver ali na mão. Essas marcas surgiram... Na imagem que é artesanal, a gente vê. Tem. Eu digo como elas surgiram. Foi de repente mesmo. De repente, no momento de oração, quando ele percebeu, a mão dele estava se abrindo em chaga, os pés, e disse que ele, chorando, clamava ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Ou seja, não era digno de receber no seu corpo as mesmas marcas que Cristo teve por causa da sua paixão. E hoje nós temos, onde São Francisco nasceu, nós temos relíquias. Pode falar alguma coisa disso? Porque a história, né, dos santos é contada não só pela Igreja Católica, mas alguns santos, como os santos que hoje a gente está vendo serem autorizados pelo Papa, tem relíquias, tem histórias, tem vestes, enfim. Nós temos... Então, o que nós chamamos de relíquia de primeiro grau, que às vezes é um pedacinho de osso, né? E relíquias de segundo grau, como por exemplo um pedacinho de uma veste que ele usou, né? São as chamadas relíquias de segundo grau, e que elas se encontram nas igrejas sob a invocação dele e até não, né? Principalmente porque uma coisa bem particular de São Francisco e que impactou o nosso tempo é que na virada do milênio, no ano de 1999, a revista Times fez uma eleição a nível de mundo. Sim. Junto aos principais líderes políticos, setores da imprensa, o meio artístico e intelectual. Geral. Usou esse povo como eleitores para eleger quem seria o homem do segundo milênio da era cristã. E o resultado impactou o povo da Times, quando chegou e eles contaram os votos vindo de todo mundo, e o homem escolhido como o homem do século foi Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis. Impactou o mundo naquela época. Impactou porque, como pensar, diante de 1000 anos que teve tantas personalidades fortes, reis, presidentes, que enfrentaram dificuldades como guerras, catástrofes, e se sobressaíram diante dessa situação, mas quem foi eleito como homem do segundo milênio da era cristã foi Francisco de Assis. Agora vamos, diácono, ao marrom. Qual a relação do marrom? Porque as pessoas usam marrom meses por causa de promessa. Hoje, então, também, especialmente, né, que é a data. E eu queria que você também, o senhor falasse para a gente sobre essa data, porque essa data usa o marrom. Primeiramente, qual a relação do marrom? Bom, o marrom é porque era um tipo de tecido rústico, grosseiro, mais ou menos... Se você pensar o saco de estopa, não sei se você chegou a conhecer um saco rústico que a gente usa para colocar legume. Era um tecido mais ou menos... Saco de batata, né, que a gente vê nos mercados. Era um tecido tão rústico como aquele que era comum ele ser marrom. E eles usavam, os franciscanos, e principalmente São Francisco, para expressar o seu estado de pobreza. Era um tipo de tecido que formava o seu hábito que não expressava nenhum luxo, nenhuma vaidade. Então, caía bem para a realidade que eles queriam viver. Sim. Então, hoje, claro, usam outros tecidos, mas foi por causa da cor própria do tecido, um tecido bem rústico e pobre, que eles usavam para exatamente expressar o seu estado de pobreza. Uma simbologia, né? Em relação à data de hoje, porque essa data é a data festiva, é a data que marca. Eles chamam de o trânsito de São Francisco, né? O tempo em que São Francisco fez o seu trânsito da vida temporal para a vida eterna, né? Então, se comemora o dia de São Francisco no dia desse seu trânsito, ou o dia da sua morte física, né? Da sua saída do mundo e do tempo para entrar na eternidade.
E em relação à oração de São Francisco, a canção, tem alguma história ou algo que o senhor possa fazer referência? É a expressão de tudo aquilo que ele viveu, né? Como um arauto da paz e da justiça e dessa sua total entrega. Tanto é que a música termina, que é morrendo que se vive para a vida eterna. E quando ele fala morrendo para a vida eterna, ele não fala da morte física, do término da nossa existência no tempo. Ele fala de morrer. Morrer para as coisas do mundo e se voltar para as coisas do alto, mas com o olhar para os pequeninos, para os sofredores, do tempo em que Deus nos dá para viver, para que enxergando neles os pobres e os sofredores deste tempo, o próprio Cristo poder neles servir a Deus. Bom, e hoje nós temos uma programação extensa em todas as paróquias, em todas as igrejas, né, com celebrações de missa, com atividades, enfim, tudo voltado para São Francisco de Assis. Aqui em Teresina, no Piauí, enfim, qual é a programação? O senhor que é diácono, né, e que também lida com essas questões como chanceler das paróquias, o que nós temos programado para hoje? Nós temos missa desde o raiar do dia em todas as nossas paróquias, áreas pastorais e diaconias, porque além das paróquias que elas são sob a invocação de São Francisco, quase todas as nossas paróquias têm comunidades sob a invocação de São Francisco também. Então, praticamente em todas as nossas paróquias, áreas pastorais e diaconia, nós teremos missas durante o dia, onde os fiéis acorrem para expressar o seu amor e a sua devoção por este santo tão querido da nossa igreja. Diácono, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor passasse a sua mensagem para aqueles que estão nos assistindo através da TV, portal, enfim, o sistema de comunicação, que o senhor deixasse a sua mensagem aqui relacionada com esse santo tão amado que é São Francisco de Assis. Fique à vontade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia em que nós celebramos São Francisco de Assis, e como disse que ele é o nosso modelo e parâmetro de cristão, ele que se tornou assim exatamente por ter os olhos sempre voltados para o Cristo, que nós possamos também, assumindo a nossa vocação de batizados, realmente revelar o Cristo em nossas palavras, gestos e atitudes. E que São Francisco, esse ícone tão perfeito do cristão ideal, possa interceder por nós, para que Deus venha ser em nós a força necessária para bem cumprir este propósito e esta intenção. Um bom dia de São Francisco para todos, que Deus os abençoe e ilumine sempre. Amém. Diácono Giovanni Batista, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. Sei que hoje é um dia que o senhor deve ter bastante atividades. Sua mensagem de paz, de amor, de evangelização nos dá assim, uma energia ainda maior para a gente continuar o dia. Muito obrigada. E que o senhor venha mais vezes aqui para falar também de outros assuntos relacionados à fé, à igreja, à evangelização. Bom, e você que gosta de São Francisco de Assis, que é católico ou que não é católico, mas admira, né, esse dia e também a história desse santo. Então, nós temos muitas igrejas, não sei nem a quantidade, Diácono ainda está aqui, quantas igrejas nós temos em Teresina, o senhor sabe me dizer? Olha, na Arquidiocese de Teresina nós temos 72 paróquias. Só para ter uma ideia. 10 áreas pastorais e 14 diaconias territoriais. Olha aí, já são mais de 100. Então, assim, vocês sabem que, no mínimo, vocês têm 100 lugares hoje para vocês irem visitar, conhecer a história do santo, orar, né, rezar, se você é católico, enfim, professar a sua fé ou ver a festa linda e maravilhosa, porque é uma festa linda, é um dia bonito, as pessoas vão vestidas a caráter. Então, assim, tudo que professa a fé, ao meu ver, é bom, né? E a paz que a gente sente quando ouve e quando lê essa oração de São Francisco, para mim é sem igual.